primeira coisa que a gente pensa quando centenas de evidências são encontradas na cena de um crime é que é questão de tempo para que o autor seja identificado, né? Nesse caso aqui, que aconteceu no ano 2000, uma família inteira é encontrada sem vida dentro da própria casa. E o autor deixou para trás uma série de coisas, evidências que foram um verdadeiro tesouro para a polícia. Tinha DNA, tinham cabelos, tinham roupas deixadas para trás e a polícia conseguiu determinar que esse cara chegou a passar algumas horas dentro da casa depois de ter feito o que ele fez. E é esse detalhe que fez o caso ficar ainda mais famoso entre as pessoas. O comportamento de quem fez uma coisa terrível e depois chegou a tomar sorvete no lado das vítimas. Eu sou Thiago Santos e esse caso aqui é um dos mais misteriosos da história do Japão. Mesmo com todas as evidências coletadas, até hoje ninguém sabe quem fez isso. Mas tem diversas teorias sobre quem é o autor e a gente vai ver agora que esse caso não ter sido resolvido ainda é uma completa loucura. O cara ficou dentro da casa por algumas horas, como se nada tivesse acontecido, e chegando lá no final da história, você vai ver que ao mesmo tempo que algumas teorias fazem sentido, elas também não fazem. Bom, deixa aqui embaixo o teu like para me ajudar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e claro, fica à vontade aí para você deixar um comentário, uma sugestão para um próximo vídeo e bora pro caso. A história de hoje acontece no ladinho de Tóquio, a capital do Japão, especificamente na região de Setagaya, que fica ali na grande metrópole que é Tóquio. A data que isso acontece é 30 de dezembro de 2000, véspera de Ano Novo. Por isso, o clima já era aquele clima de final de ano, todas as pessoas, inclusive essa família desse caso, já estavam se preparando para as comemorações da virada de 2000 para 2001. A família Miyazawa tinha 4 integrantes. O Mikio Miyazawa, de 44 anos, a Yasuko Miyazawa, de 41 anos, e os 2 filhos, a Nina, de 8, e o Rei, de 6. A família é descrita pelos parentes como uma típica família japonesa. Não tinha nada de muito específico, eles não tinham nenhum problema com outras pessoas, todo mundo queria eles muito bem, e os empregos deles também não tinham nada que envolvesse alguma coisa sigilosa ou que pudesse provocar o que aconteceu mais tarde. O Mikio Miyazawa trabalhava para uma empresa de marketing, ele fazia muita coisa de casa mesmo, do computador dele. Essa empresa onde ele trabalhava tinha sede em Londres, e mesmo que a gente está ali no ano 2000, há 24 anos atrás, o trabalho dele era boa parte em home office. Já a mãe, a Yasuko, era professora e ela dava algumas aulas particulares depois da aula para crianças. E é muito importante você ir guardando esses detalhes, porque mais para frente, por mais que agora pareça irrelevante esse fato de ela dar aulas de reforço, mais para frente isso também acaba virando uma parte das teorias. Seguindo aqui, uma das coisas mais significativas que estava acontecendo com a família exatamente nessa época, no final do ano 2000, é que eles precisavam se mudar. Quando os Miyazawa tinham se mudado para essa casa deles, lá na década de 1990, em 91, o cenário era completamente diferente na região. Ao redor da casa deles tinham várias outras casas. Era um bairro que estava se expandindo bastante, muita gente estava se mudando para lá e tinha cerca de 200 famílias morando ali. Nos fundos da casa dos Miyazawa também tinha um parque, chamado Parque Soshigaya. Tinha pista de skate, tinha quadras de esporte, parecia o lugar perfeito para morar, bem localizado e tal, só que isso foi mudando com o passar dos anos. O que aconteceu lá? Tóquio estava crescendo demais, estava se expandindo, e o governo da cidade resolveu que eles queriam ampliar aquele parque Soshigaya. E com isso, essa área aí que ficava do lado do parque, onde a casa da família ficava, foi toda sendo comprada aos poucos pelo governo. E em 2000 já tinham só mais 4 casas ali, e você lembra, né, que eram 200 lá na época de 1990, né? Dessas 4 casas que ainda tinham lá, 2 eram da família Miyazawa. Na verdade, uma era onde o Mikio e a família moravam, e a outra casa era onde a mãe da Yasuko morava. Essa mãe dela chamava Haruko. Quando a gente olha para fotos da casa, à primeira vista parece que é uma só que eram 2 casas bem grudadas uma na outra. Tinha uma irmã da Yasuko que também morava ali do lado, só que por conta do trabalho do marido dessa irmã dela, eles estavam muito tempo fora de casa, e a maior parte do tempo quem ficava ali sozinha era só a mãe da Yasuko, a Haruko. Inclusive, a Yasuko chegava a usar a casa da mãe ali do lado para dar essas aulas particulares. Como essa casa estava, entre aspas, vazia, era mais tranquilo para ela trabalhar, né? E é importante dizer aqui que essas casas não tinham ligação por dentro, não tinha nenhuma porta entre elas. Elas eram casas totalmente separadas e só dava para você ir de uma para outra por fora. Inclusive, tinham até acontecido alguns desentendimentos entre a sogra e o genro, entre a mãe da Yasuko e o Mikio. Só que não eram desentendimentos grandes, assim, era só coisa de convivência mesmo. O Mikio tinha
até colocado um material de isolamento acústico na parede que dividia as casas. E esse isolamento acústico também acabou influenciando para que a mãe da Yasuko não ouvisse o que aconteceu na casa. Beleza, o governo então estava querendo ampliar aquele parque e eles precisavam sair o mais rápido possível. Só que a Yasuko estava adiando essa mudança da família, principalmente porque o rei, de 6 anos de idade, estava tendo uma dificuldade ali na aprendizagem. Enquanto a Nina era descrita como uma criança alegre, divertida, ela fazia balé, o rei tinha uma pequena deficiência na fala. A família até tinha buscado ajuda profissional já para isso, só que principalmente a mãe estava muito preocupada com o que uma mudança agora poderia causar no desenvolvimento do filho. Ela estava preocupada que essa nova adaptação aí para uma casa ou um bairro novo, poderia atrapalhar completamente o tratamento e dificultar ainda mais o desenvolvimento do rei. Então foi por isso que a saída da casa ali foi adiada alguns meses. E muita gente que ouve isso já começa a meter uma teoria conspiratória no meio desse caso e diz que, então, provavelmente foi coisa do governo, Eles queriam ampliar aquele parque do lado, a família não quis vender a casa e aí alguém foi lá e deu um jeito. Só que isso já acaba sendo derrubado logo de cara porque a casa já tinha sido vendida. Eles já tinham vendido para o governo e a única coisa mesmo que estava segurando eles lá, mais um pouco, mais alguns meses, era esse detalhe da pequena deficiência do rei. Tinha uma coisa que estava incomodando muito o Mikio às vezes ali, que era o barulho em uma pista de skate que tinha exatamente atrás ali da casa. Só tinha uma cerca que separava a casa deles dessa pista. E alguns dias até tarde da noite tinha muito barulho lá. E mais ou menos uma semana antes da família ser encontrada sem vida, o Mikio foi até a pista e xingou alguns jovens que estavam lá andando de skate. Ele já tinha se desentendido com essas pessoas outras vezes. Algumas fontes falam até que alguns desses jovens que andavam de skate lá eram integrantes de uma gangue de motociclistas ali do Japão. E assim então, nesse cenário todo que eu descrevi, a gente chega até o dia 30 de dezembro de 2000. Era véspera de ano novo e a família foi até um shopping durante o dia fazer algumas compras, coisas lá para virada do ano, comida e outras coisas para casa. Não se sabe se foram os 4 fazer as compras, mas tiveram alguns amigos que relataram ter visto eles em um shopping ali perto de casa por volta das 6 da tarde mais ou menos do dia 30. Um dos poucos vizinhos que ainda tinha ali perto também falou que viu o carro da família saindo de casa ali pelas 6:30 da tarde. Então os relatos se encaixavam. Às 7 horas da noite tem o registro telefônico de uma ligação da casa da Haruko para a casa da filha. Elas conversaram normalmente e a Nina foi lá para a casa do lado com a avó assistir um programa de TV gravado. Ela teria ficado na casa do lado até mais ou menos 9:30 da noite. A avó não sabia exatamente a hora que ela foi embora, mas depois a Nina volta para casa e esse é o último contato que existiu em vida entre a mãe da Yasuko e alguém da família da filha. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, a própria mãe da Yasuko encontra um cenário terrível dentro da casa. Na manhã do dia 31, às 10 horas da manhã, a Haruko faz uma ligação para a casa do lado. Ela queria trocar uma ideia ali com a filha e combinar como que seriam as coisas naquele dia de noite, era o dia da virada do ano, só que nessa ligação o telefone ficou só dando sinal de ocupado. Ela não sabia, mas alguém tinha desconectado os cabos do telefone na noite anterior. Depois de tentar algumas vezes e não conseguir uma ligação, ela resolve ir caminhando até ali no lado, na casa. A Haruko primeiro toca a campainha algumas vezes, ela não teve resposta e ela disse ter achado muito estranho que ela não ouviu nenhum barulho vindo da casa. Tinham 2 crianças lá, então elas sempre estavam brincando e correndo lá por dentro e ela resolve entrar. E aqui tem uma grande dúvida no caso, porque a Haruko, no primeiro relato que ela deu lá para a polícia, disse que ela usou uma chave reserva que ela tinha para entrar na casa da filha. Só que ao longo dos anos ela foi mudando essa história. Ela disse que não lembrava mais se ela tinha usado a chave mesmo para deschavear a porta ou se ela tinha só colocado a chave ali no miolo e a porta já estava aberta. Isso no primeiro momento não influencia muito na história. O fato é que ela entrou na casa e ela já deu logo de cara com o Mikio caído no pé da escada, sem vida. Ela percebe que ele está com várias marcas de faca por todo o corpo. No desespero, ela sobe as escadas para o 2º piso e ela também já vê a filha e a neta caídas. Elas tinham sido atingidas com o mesmo objeto que o Mikio várias vezes também e elas estavam bem mais machucadas do que o próprio Mikio lá embaixo. E ela caminha mais um pouco até chegar no quarto do rei e vê que ele também está sem vida. Só que ele era de uma forma diferente, ele não tinha nenhum ferimento e depois a polícia descobriu que ele tinha perdido a vida por uma pressão no pescoço que o autor fez com as próprias mãos. Bom, claro que a Haruko então ligou rápido para a polícia e assim que as autoridades chegaram lá, eles dão de cara com um cenário terrível. O Mikio estava caído no pé da escada que ia para o 2º piso e a mãe e a filha estavam um pouco mais acima na escada já no 2º piso. E ainda na cama, lá no quarto, estava o rei. Mas o que chamou mais a atenção dos policiais já nos primeiros instantes é que a casa estava lotada de evidências. E eram evidências de
todos os tipos. Tinham pegadas de tênis no chão, tinham roupas jogadas por todo lado, tinham impressões digitais visíveis e também em objetos, tinham embalagens de bebidas abertas, tinha toalhas com sangue lá no banheiro, e a polícia acredita que o autor teve um grande corte na mão durante o ataque. Até o vaso estava sujo ainda. Alguém tinha ido no banheiro, usado e não tinha puxado a descarga. Depois, nas investigações, se descobre que eram fezes do autor. Com tudo isso disponível, todo mundo do próprio departamento ali da polícia de Tóquio imaginou que era só uma questão de tempo, para identificarem quem tinha feito aquilo. Como eu falei aqui no início do caso, era um verdadeiro tesouro para a polícia. Raramente uma cena ali de crime tem tantas evidências disponíveis. Os legistas são chamados e entram em ação e eles identificam que o Mikio tinha sido atacado com uma faca de sashimi. Faca essa que foi encontrada dentro da casa também. Era mais uma evidência que tinha sido deixada para trás pelo autor. E o ataque foi tão agressivo que os legistas encontraram um pedaço dessa faca ainda no crânio do Mikio. A mãe e a filha também tinham sido atacadas com uma faca, só que na cena do crime se percebeu que em algum momento desse ataque o autor tinha trocado essa faca de sashimi que ele tinha levado junto, aquela que quebrou, e pegou uma da própria casa. Faca essa que também ele deixou para trás, também estava na casa. A Nina tinha também alguns dentes faltando, o que mostrou que a agressividade dele com a mãe e a filha parecia ter sido maior do que com o Mikio. Enquanto a coleta de evidências estava sendo feita, a polícia foi lá e conversou com a Haruko e começou a desenhar mais ou menos uma linha do tempo de como possivelmente as coisas tinham acontecido lá dentro. Um detalhe muito importante que a Haruko deu é que por volta das 11h30 da noite, ela tinha ouvido um barulho muito alto vindo lá da casa da filha. Ela contou que era como se fosse algo batendo na parede. Ela não lembrava o horário exato que isso tinha acontecido, só que ela lembrou que ela estava assistindo um determinado programa na televisão. E foi através da hora que esse programa ia ao ar na TV que a polícia conseguiu definir mais ou menos que era em algum momento das 11 horas da noite. E esse barulho, a polícia acredita que pode ser o momento que o Mikio estava em confronto com esse cara que invadiu a casa e ele caiu da escada. E lembra daquele isolamento acústico que o próprio Mikio tinha feito entre as duas casas que eu falei antes? Isso provavelmente ajudou para que a Haruko não ouvisse outros barulhos vindo da casa naquela noite. A polícia encontra também roupas jogadas pela casa e eles conseguem a partir disso montar um look que o autor estava usando naquela noite, com exceção dos tênis. Só que tinham também pegadas lá sujas de sangue por toda parte, então não foi difícil para a polícia descobrir também o modelo do tênis que ele usava. Na casa foi encontrado um chapéu, uma jaqueta, uma camiseta, um cachecol, 2 lenços pretos, uma pochete de um modelo bem específico e um par de luvas. Com isso a polícia rapidamente conseguiu montar a vestimenta desse camarada. Então você imagina tudo isso, mais as facas que ele tinha usado, qualquer pessoa imaginaria que ele ia ser pego em pouco tempo. O computador que o Mikio tinha em casa também foi uma peça fundamental para definir horários disso aí. Às 10h38 da noite, o Mikio acessou o computador e leu um e-mail do trabalho dele. E se sabe que foi ele que acessou porque esse e-mail só era possível abrir com senha. Então presumiram que o resto da família provavelmente já tinha ido dormir e ele foi trabalhar mais um pouco. Só que algumas outras coisas começaram a intrigar a polícia, como por exemplo o fato de o rei ter sido encontrado lá em cima, na cama ainda. E ele misteriosamente não tinha sido atingido como os outros da família. Só que com a investigação avançando, essas coisas começam a se encaixar e ter uma explicação um pouco mais lógica. E assim a gente chega então na cronologia de como a polícia acredita que tudo aconteceu. Em algum momento depois das 11 horas da noite, o autor entrou na casa pela janela do banheiro que ficava nos fundos, no lado da cerca que separava a casa daquela pista de skate. Tinham algumas folhas de árvore bagunçadas lá atrás e alguns galhos quebrados, e principalmente a tela de proteção dessa janela tinha sido removida, e indicava que alguém passou por ali. A casa tinha 2 andares e mais um sótão, que era acessado por uma escada móvel que se puxa para baixo. O primeiro quarto depois do banheiro era o quarto do rei, e aí sim começou a fazer sentido, ele ter perdido a vida de uma forma diferente do resto da família. Talvez o cara fez isso com as próprias mãos para evitar barulho. Nesse momento que ele entrou, a polícia acredita que o Mikio estava trabalhando no computador que ficava lá embaixo, no primeiro piso. E aqui tem mais uma grande dúvida no caso. O corpo do Mikio ele foi encontrado no pé da escada, na escada que sobe ali para o segundo piso. Então tem a chance de ele ter ouvido alguma coisa lá no quarto do filho, subido
subido a escada e encontrado o autor na escada. Aí ele pega a faca e parte para cima do Mikio. Só que ele também pode ter sido atacado lá embaixo ainda e tentado correr para o segundo andar, fugir para lá. Onde exatamente o autor e ele se encontraram não se sabe. Mas como ele foi encontrado no pé da escada, a polícia acredita que é esse o momento que a Yasuko, a mãe da esposa dele, escutou aquela batida na parede, que seria então o Mikio caindo já sem forças depois de ter sido atingido várias vezes. O autor então segue para o segundo piso e sobe aquela escada móvel que dava acesso ao sótão onde tinha uma cama. E lá, mãe e filha estavam dormindo. Tinham marcas de sangue também lá na cama e por isso a polícia acha que elas ainda estavam dormindo quando foram atacadas pela primeira vez. E também acreditam que foi nesse momento que o autor voltou lá para a cozinha para trocar a faca que já tinha quebrado. Isso porque os corpos das duas foram encontrados já nessa escada móvel que dava acesso para o sótão, por onde o cara tinha subido. Então provavelmente enquanto ele foi buscar a faca, elas tentaram fugir, mas foram alcançadas. Depois desses momentos cruéis aí, ele fez uma coisa que ninguém imaginava. Todo mundo pensa que ele sairia da casa ali o mais rápido possível, né? Deixaria a cena do crime. Só que foi totalmente o contrário. Em algum momento, ele encontrou um kit de primeiros socorros lá na casa e cuidou do ferimento que ele tinha na mão, aquele que provavelmente ele sofreu brigando com o Mikio. A polícia sabe disso porque ele deixou esse kit de primeiros socorros jogado ali no chão, todo ensanguentado. Parecia que ele realmente não estava preocupado com o DNA que ele estava deixando. Ele também foi até um móvel que a família tinha, onde ficavam alguns documentos, ele bagunça tudo aquilo ali, pega uma gaveta com esses documentos e joga dentro de uma banheira que ficava lá no segundo piso da casa. Tinham muitos papéis dentro dessa banheira revirados. Ele também usa o vaso sanitário do banheiro e não dá a descarga. E a partir disso a polícia até conseguiu descobrir qual tinha sido a última refeição desse criminoso. Depois de usar o banheiro, ele lavou as mãos ali na pia e secou em uma toalha de rosto que estava ali pendurada. E mais DNA dele ficou nessa toalha. Mas ainda não parou por aí, ele foi até a cozinha lá embaixo, pegou sorvetes no congelador, tomou esses sorvetes, ele pegou também uma embalagem de chá de cevada, tomou aquele chá e às 1h18 da madrugada o computador do Mikio foi ligado. Foi criada uma nova pasta no computador e foram acessados alguns sites. Tem algumas fontes que dizem que ele acessou sites que o Mikio já acessava antes, mas também tem outras fontes que dizem que foi acessado o site de um teatro ali da cidade de Tóquio. Tem algumas informações desencontradas aqui nesse ponto. Só que o fato é que o computador foi usado nesse horário, então se sabe que provavelmente, ou pelo menos 2 horas, ele ficou dentro da casa depois de ter tirado a vida dos 4. Também tinham alguns cobertores lá no sofá, um travesseiro e meio que uma cama tinha sido montada ali, e não tem a informação certa de se ele chegou a dormir um pouco ali no sofá, ou se talvez isso era uma cama que tinha sido montada pelo Mikio antes já, isso ficou meio aberto na história. E aí tem também um outro acionamento do computador às 10 horas da manhã do dia 31 já, que seria exatamente o momento que a Haruko chegou na casa e encontrou os 4 já sem vida. Investigações posteriores da polícia disseram que aconteceu um clique acidental no mouse do computador. Provavelmente ela esbarrou ali sem querer nesse mouse e o computador foi acionado. Resumindo então, para terminar essa cronologia aí dos fatos, em algum momento entre a 1h18 da madrugada e as 10 da manhã, o autor saiu da casa. Não tem como definir o horário exato. Pelo menos não com certeza, porque agora a gente vai chegar no que a polícia descobriu com os desdobramentos dessas investigações nos dias e meses seguintes, porque tinha muita pista ali, né? Lembra que tinha DNA espalhado por todos os lados, tinham impressões digitais, tinham roupas que ele deixou lá, tinha aquela faca enorme de sashimi, tudo era ponto ali de partida para uma pesquisa. Antes mesmo de resultados de DNA ou qualquer outra coisa serem analisados, começaram a aparecer testemunhas. Teve um taxista que relatou que ele fez uma corrida ali na região na madrugada do dia 31. Ele pegou 3 homens e ele até achou estranho que naquela hora ali, naquele lugar, nessa região da casa, ninguém costumava pedir corrida. Não era rotineiro isso. Lembra que eu disse aqui no começo do caso que só tinham mais 4 famílias morando ali. O lugar já era quase uma cidade fantasma. Esse taxista disse ainda que um desses caras tinha um ferimento grande na mão e que esse ferimento até manchou o banco de trás do táxi dele de sangue. E ele deixou esses 3 em uma estação de trem. Surgiram também alguns relatos de antes do acontecido. Teve uma testemunha que disse que no dia 27 de dezembro, um homem muito estranho foi visto caminhando ali perto da casa dos Miyazawa. Tinha sim aquele parque ali perto, né? Então poderia ser só alguém no parque, só que essa testemunha aí falou depois que a atitude desse cara era bem suspeita, ele estava meio que observando a casa da
família. No dia 29 de dezembro, um dia antes de tudo acontecer, pessoas que estavam em uma estação de trem a mais ou menos 2 quilômetros da casa da família se recordam de ter visto um homem vestido umas roupas, entre aspas, de skatista. Esse mesmo cara aí com a tal da roupa de skatista comprou uma faca de sashimi também no dia 29 em uma lojinha, um mercadinho que tinha na região dessa estação de trem. A polícia conseguiu chegar até essas informações de forma relativamente fácil porque essa faca tinha sido a única venda dessa lojinha, desse mercadinho, no dia 29. E aí no dia 30 de dezembro já, um homem com essa mesma descrição foi visto em outra estação de trem, dessa vez já mais perto da casa, a mais ou menos 1 quilômetro ali da casa dos Miyazawa. De acordo com testemunhas, ele aparentava ter entre 35 e 40 anos de idade. E para completar tudo isso, na tarde do dia 31 de dezembro, depois que os corpos da família já tinham sido encontrados, um homem deu entrada em um centro médico de uma outra estação de trem, já mais longe, a cerca de 2 horas de distância de carro da casa dos Miyazawa. Esse cara tinha um corte profundo em uma das mãos e as enfermeiras desse centro médico disseram que esse corte era tão profundo que dava para ver o osso dessa pessoa. Esse cara também aparentava ter ao redor de 40 anos e não disse o que tinha acontecido com ele. As enfermeiras lembram de ter insistido até para ele contar o que tinha acontecido, mas ele não falou. Ele foi atendido e depois foi embora sem que os dados dele fossem anotados. Era um centro médico de uma estação de trem, era uma coisa mais simples, não era um hospital, então era um tratamento mais rápido por lá, eles fizeram um curativo nele e ele foi embora. Depois que o caso ganhou as notícias, é que essas enfermeiras lembraram disso e comunicaram à polícia. De qualquer forma, isso também não levou a nada. Mas é óbvio que a polícia não ficou só nessas testemunhas, né? Eles pegaram as digitais encontradas na casa e jogaram lá nos bancos de dados do Japão. E não teve nenhuma correspondência. Era alguém que não tinha antecedentes criminais. O sangue dele também foi analisado e era um sangue do tipo A. Esse tipo de sangue excluía qualquer outro integrante da família dos Miyazawa. Quem fez aquilo com ele não era parente deles. Pelas roupas definiram que ele tinha mais ou menos 1,75 m de altura, a investigação definiu também que ele tinha entre 15 e 35 anos de idade, e pelo fato de ele ter escalado os fundos lá da casa para chegar até aquela janela do banheiro, ele precisava ter uma condição atlética boa. Aquela pochete que encontraram também acaba confirmando isso, porque a regulagem dela ali na cintura estava com 83 centímetros. Como as digitais não levaram a nada, a polícia também foi a fundo nas roupas que ele estava usando. O problema é que eram roupas muito comuns, era difícil identificar quem tinha comprado aquilo. A jaqueta era de um tipo que foi vendido em vários locais, o chapéu também, o cachecol foi a mesma coisa. A única coisa em menor quantidade ali foi a camiseta que ele tinha por baixo. Dessa camiseta tinham sido feitas só 130 unidades, só que conseguiram localizar só 12 pessoas que tinham comprado ela. E aos poucos algumas coisas começam a apontar que esse cara não tinha as digitais ali no banco de dados do Japão, porque talvez ele não era do Japão. Eles conseguiram determinar que a água que tinham usado na última lavagem daquelas roupas não era uma água do Japão, e sim uma água com alguns minerais e outras coisas na composição que faziam parte da composição da água da Coreia do Sul. E não foi só isso, teve mais 2 coisas que o cara estava usando que acabaram apontando lá para a Coreia: o tênis e a pochete. Pelas pegadas que ficaram na casa, o tênis foi identificado como sendo da marca Schlesinger, que era assim vendido no Japão, só que aquele tamanho específico que o assassino usava só tinha sido vendido na Coreia do Sul. E aí, com 2 coisas apontando para lá, as digitais do cara foram enviadas para a Coreia do Sul e eles jogaram elas para comparação nos bancos de dados de lá. E adivinha, não deu em nada. Também não encontraram ninguém compatível lá na Coreia. E aí eles foram para a pochete, e aí surgem pistas mais estranhas ainda. Além de encontrarem lá dentro vestígios de uma fita adesiva usada em skates, também foram encontrados traços de um perfume muito popular lá no Japão, só que o mais inexplicável foi que tinham cristais de areia dentro dessa pochete. Essa areinha aí foi analisada e localizaram de onde ela tinha vindo. Essa areia era da base aérea de Edwards, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Aí confundiu foi tudo de vez. Será que o cara era um militar? O que ele tinha a ver com aquela família? Voltou quase tudo para estaca zero, porque parecia que o caso tinha tomado um outro rumo. Tinha sido percebido também que foi usado um ferro de passar nesse cachecol, o que não é comum. A própria polícia falou que as pessoas normalmente não passam um cachecol. Só que se esse cara fosse um militar,
isso poderia ter sido feito. Faz parte ali da conduta dos militares passar todas as roupas deles. Só que eu não vou me alongar muito aqui nessa parte da areia, porque isso foi uma outra coisa que também não levou a nada. Apesar da pochete ter sido investigada, o fato é que ela pode ter sido vendida, ela pode ter sido usada em viagens e não necessariamente ela tinha ligação com militares. O que aconteceu é que isso só aumentou ainda mais o mistério e as dúvidas. 6 anos depois, em 2006, com o avanço dos testes de DNA e das análises, eles conseguiram identificar que a mãe do autor tem ascendência no sul da Europa e o pai no leste asiático. Com isso, chegaram à conclusão que provavelmente então ele não era cidadão japonês, como já se desconfiava. Antes de a gente ir para as teorias desse caso, é importante a gente dizer que a polícia considera esse caso um roubo mal sucedido que acabou em morte, apesar de as investigações ainda estar acontecendo por lá. Só que muita gente questiona isso, e a gente vai dar uma espiada agora então nas teorias que já surgiram e que falam contra esse possível roubo. Assim como a polícia, tem muita gente que acredita sim em um roubo. O cara pode ter entrado lá, foi notado pelo Mikio, e aí aconteceu o que aconteceu. Só que se a gente for ver tudo isso com atenção, de acordo com essa linha do tempo que foi construída pela polícia, a primeira coisa que esse cara fez foi o quê? Foi tirar a vida do rei lá no quarto. E aparentemente, o menino não tinha esboçado nenhuma reação. Foi por pura maldade o que ele fez. Além disso, foi levado da casa 150 mil ienes, que dá mais ou menos 5.700 reais hoje. Mas tinha mais grana na casa. A polícia encontrou fácil ali mais dinheiro em várias gavetas, ali perto do computador, perto de onde ele tomou sorvete e também em outros pontos ali da casa. Então, para muita gente, se fosse um roubo, esse cara teria levado mais coisas, não só aquele dinheiro, talvez eletrônicos também, e não tinha nada faltando além desses 150 mil ienes e uma jaqueta do Mikio. Uma coisa que poderia reforçar ou derrubar essa ideia aí de um roubo era exatamente o que a Haruko não lembra, aquela história de que ela não tem certeza se usou ou não a chave para abrir a porta. A polícia não conseguiu identificar por onde o invasor saiu. Como ele estava ferido, a polícia imagina que ele deixaria rastros, tanto na janela do banheiro ou até mesmo na porta de entrada. Só que nesses dois lugares não tinha nenhum sinal. Caso a Haruko lembrasse de como a porta estava quando ela chegou lá, era um grande indicativo disso. Se ela tivesse destrancada, era provável que ele tivesse saído por ali. Mas se ela tivesse trancada, obviamente ele tinha saído de uma outra forma. Talvez pelo mesmo local, que para muita gente seria o comportamento mais provável do ladrão. Uma segunda teoria é que esse cara poderia ser um serial killer. O fato de ele ter ficado ali comendo e bebendo depois de ter feito tudo isso mostra que ele é muito frio e parecia não sentir nada, nenhum remorso, o que é típico, né, de quem tem prazer em fazer isso. Mas tem alguns pontos que acabam não ajudando nessa teoria. Por exemplo, aqui, esse cara nunca fez isso de novo. Por que ele escolheu aquela família? Se ele fosse, ou se ele for, né, um serial killer, ele não teria provavelmente cometido outros crimes parecidos, mesmo que em outro país? É no mínimo estranho, como todo esse caso é, né? E quem sabe a teoria mais aceita por quem entra a fundo nessa história é a teoria de que os skatistas lá do parque já estavam incomodados com o Mikio há muito tempo. Lembra que no início aqui da história eu citei que ele tinha discutido já algumas vezes com eles, né, por conta do barulho. Tem muitas coisas que acabam tendo relação com o skate. Na pochete foi encontrado resquícios ali de uma fita adesiva utilizada em skates. A roupa que esse cara usava e deixou para trás lá na casa também é vista pela própria investigação como sendo compatível com o que um skatista usaria. Os caras que estavam ali atrás andando de skate sabiam por onde acessar a casa, eles estavam todo dia por ali, eles poderiam ter observado qual que era a rotina da família. Os colegas de trabalho do Mikio disseram que todo mundo queria ele muito bem lá no trabalho, a família não tinha nenhuma desavença, não foi identificado nada suspeito nas contas bancárias dos Miyazawa. Famílias de alunos da Yasuko também foram investigadas, se cogitou até a hipótese de que algo poderia ter acontecido durante essas aulas particulares, algum pai que poderia ter ficado descontente, mas nenhuma pista sobre isso foi encontrada. Simplesmente não tem nada que aponte para outro lado. Para o lado, por exemplo, de alguém ter contratado um assassino de aluguel ou algo desse tipo. Se a gente for ver, parece fazer total sentido alguém lá da pista ter ficado tão bravo a nível de fazer isso com a família toda. E para defender essa teoria, lembra que foi identificado que o assassino poderia ter de 15 a 35 anos de idade, né? Se ele tivesse ao redor dos 15 anos na época, em 2000, existia a grande chance de ele realmente não ter tido as impressões digitais cadastradas
cadastradas nos bancos de dados do Japão. Além disso, só como observação, se ele for de fora do Japão e tiver saído de lá logo depois disso, ele realmente não vai aparecer, nos bancos de dados. Segundo as notícias, até hoje ainda tem investigadores olhando para esse caso. E se a digital desse cara surgir no sistema em algum momento, eles têm a confirmação quase que imediata. Isso acaba corroborando com aquela ideia de que o cara é de fora do país. Agora, tem sim também outras teorias. Tem quem diga que a investigação não liberou todos os detalhes do caso e podem ter detalhes que ainda estão sendo mantidos em sigilo. E talvez pode ter algo relacionado ao Mikio que ainda não foi revelado. Só que isso aqui já são mais teorias aí que surgem na internet. Também já tiveram ideias de que empreiteiras responsáveis ali pela ampliação desse parque pudessem ter contratado um assassino de aluguel. Teve até um livro que foi escrito por um cara de lá que diz que o assassino foi um soldado sul-coreano. Mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa, As digitais foram comparadas com os bancos de dados também lá da Coreia do Sul. Então, se esse cara fosse mesmo sul-coreano, ele teria sido identificado. E além disso, se fosse o caso de alguém ter contratado um cara para fazer isso, por que esse cara ficou tanto tempo lá dentro da casa? Não ia ser um serviço mais limpo e sem vestígios? Bom, a gente está em 2024 já são 24 anos e esse caso continua sendo um mistério. Será que só uma bronca lá com aqueles skatistas era o suficiente para tudo isso ou tem alguma coisa ainda por trás? Algum desentendimento no trabalho, por exemplo, alguma coisa assim? Quem sabe um dia a gente descobre, Esse foi o caso de hoje, deixa teu like aqui embaixo para me ajudar. Se você quiser, claro, deixa também teu comentário, deixa uma sugestão para um próximo vídeo e até o próximo caso.